Oi, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô trazendo um vídeo muito legal e que inclusive foi muito pedido por vocês, que é uma atualização daquele outro vídeo que eu trouxe antes pra vocês, ensinando a ter o relógio da tela de bloqueio do iOS 26 na versão de vidro aqui no teu Samsung. E nesse caso fica realmente muito fiel, tá, ao original, fica bem parecido, além de que você também pode estar trocando a cor das letras para adaptar de acordo com o seu wallpaper, né, caso você queira. E claro, com um tutorial um pouco mais simples de vocês entenderem, tá? Ou pelo menos eu vou tentar fazer ele ser simples, para que não tenha nenhum bug, eventualmente falando. Antes do vídeo começar, muito obrigada pelos inscritos do nosso canal. Não esqueçam também de passar em nossos vídeos anteriores do canal, porque eles estão muito legais. E não esqueçam também de deixar o like no vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações, porque é muito importante. Outra coisinha, gente, se vocês notarem que tá tendo alguns barulhinhos de fundo, no caso de chuva, precisamente falando, eu peço que vocês ignorem, tá? Porque acabou de começar a chover e isso, infelizmente, é uma coisa que eu não tenho controle. E antes de finalmente irmos pro vídeo, eu peço encarecidamente para vocês que sigam o tutorial completo até o final, sem pular nenhuma parte, por favor. Para evitar que vocês comentem aqui embaixo alguma dúvida que eu já tenha respondido aqui no vídeo, tá, gente? Porque no outro vídeo que eu fiz sobre isso, muitas pessoas estavam comentando dúvidas, né? Questões que elas não tinham entendido, que eu já tinha explicado no vídeo. E isso, claro, era porque tinham pulado aquela parte. Então, por favor, gente, evitem pular para que vocês consigam sanar todas as dúvidas de vocês, fazer tudo bem certinho, ok? Bom, primeiramente vocês precisam estar fazendo o download dos arquivos, que eu vou estar deixando o link no comentário fixado. E sendo mais precisa, é o aplicativo que a gente vai usar para ter o widget e o arquivo do widget, tá, gente? Precisa baixar os dois, tá? E é bem simples de baixar, é só dar um toque e clicar ou na opção de baixar ou nesse íconezinho aqui em cima. Caso apareça essa mensagem para vocês, é importante lembrar que não tem nenhum vírus, tampouco nenhum problema, tá? Não vai danificar o seu aparelho, é uma mensagem totalmente padrão do próprio Google. Então é só confirmar. Confirma novamente. Pronto. Faz o download do segundo arquivo. Depois de ter feito o download dos arquivos, agora vocês precisam estar fazendo a instalação do KWGT, que é o Custom Widget. Antes de vocês tentarem baixar o mesmo, é importante que estejam com o Play Protect desativado. Do contrário, o download vai ser bloqueado. Para desativar essa opção é muito simples, basta acessar a Play Store de vocês. Clica aqui em cima na bolinha do seu perfil, ao lado das notificações. Arrasta um pouco para baixo e clica nessa opção aqui escrito Play Protect. Em seguida, vai carregar aqui para essa aba, e aí é só você clicar na engrenagem aqui em cima, no canto superior esquerdo da tela, e pressionar nessa primeira opção para estar desativando ela. Vai perguntar se você quer pausar ou desativar, e você escolhe a melhor opção para você. Pausar deixa o serviço pausado temporariamente por um período de 1 dia, desativar deixa o serviço totalmente desativado, fazendo com que você tenha que vir aqui ativar ele manualmente. Depois de escolher a opção que você deseja, seja pausar ou desativar, você vai precisar colocar a sua senha de desbloqueio. E em seguida a opção vai ser totalmente desativada. Depois disso, você já pode fazer a instalação do KWGT normalmente. Depois de ter instalado o KWGT, agora você vai acessar o aplicativo para dar as permissões iniciais necessárias. Depois de dar todas as permissões iniciais necessárias do aplicativo, vai aparecer essa opção aqui para vocês e é importante que vocês não pulem ela. Basicamente, é para vocês estarem criando uma pasta no seu armazenamento interno para que o KWGT consiga operar normalmente, tá? Utilizando dessa pasta, para que fazendo assim, você não perca os arquivos que você tenha dentro dele. Então, clica na opção de selecionar a pasta. Depois disso, vai abrir direto com seus arquivos e aqui você irá precisar criar uma pasta com o nome do KWGT. Aí você dá um OK.
E depois escolhe essa opção aqui de usar esta pasta. E escolhe a opção de permitir. Automaticamente a pasta já vai ser preparada e vai encaminhar diretamente para o KWGT. Depois de ter feito isso, vocês irão acessar o aplicativo Meus Arquivos de vocês, tá? Não importa se seja o do próprio celular ou qualquer outro que você tenha baixado separadamente, o que importa é que seja um aplicativo de arquivos que você consiga fazer os procedimentos padrões de um aplicativo de gerenciar os arquivos de vocês. Aqui vocês irão localizar esse arquivo aqui com esse nome, que foi o widget que a gente baixou no começo do vídeo. Irão pressionar em cima do arquivo e clicar na opção de mover. Depois disso é só encontrar aquela pasta que vocês criaram e adicionaram no KWGT. Após isso é só vocês clicarem em mover aqui, dentro da pasta. Depois de ter feito isso, o arquivo já foi movido diretamente para a pastinha do KWGT, necessitando agora apenas da gente estar importando o arquivo dentro diretamente do KWGT. E para fazer isso é muito simples, basta vocês virem aqui na tela inicial de vocês e criarem algum atalho do KWGT, tá? Depois dá um toque em cima, vai abrir direto com o KWGT e agora é só vocês clicarem nessa opção aqui de importar. Após clicar em importar, vai abrir direto com os arquivos do celular de vocês e aí é só encontrar a pastinha que a gente criou antes com o nome do KWGT. Aqui dentro vai estar o arquivo do widget e é só vocês estarem clicando em cima. E prontinho, o arquivo já foi adicionado e agora é só vocês estarem localizando o mesmo. E prontinho, gente, como podem perceber, o widget já está aqui, tudo bem certinho. E clicando nessa primeira pasta aqui que vocês estão vendo, tem a opção de cor, onde você pode sim trocar a cor do widget, deixando da maneira que você quiser. E se vocês quiserem que por acaso o relógio fique com as cores do seu wallpaper que você está utilizando no momento, é só estar ativando essa primeira opção aqui em cima, ó, Dynamic. Que automaticamente a cor dele vai ficar de acordo com o wallpaper que você está utilizando no momento. Lembrando que qualquer alteração que você fizer aqui no aplicativo, é importante que vocês cliquem nesse chipzinho aqui em cima para estar salvando as alterações. Bom, depois de tudo isso, a gente já pode estar adicionando o relógio na nossa tela de bloqueio Samsung para poder usarmos nas nossas personalizações. E assim, vocês podem seguir o tutorial que eu ensinei no outro vídeo, tá? Onde eu trouxe aquela outra versão do relógio, só que com esse daqui. Vocês podem seguir o mesmo tutorial caso seja mais fácil para vocês, mas no vídeo de hoje eu vou ensinar uma outra forma de fazer também para aqueles que não conseguiram deixar o relógio 100% transparente, seguindo o tutorial que eu ensinei antes para vocês, ok? Para quem funcionou, é só seguir usando aquele mesmo processo, aquele mesmo método. Para quem não, é só assistir o tutorial que eu vou ensinar agora para vocês. Primeiramente, vocês precisam de uma imagem em PNG, tá? Transparente. Eu vou estar deixando para vocês, junto da pastinha, onde estão os arquivos, né, do KWGT e do relógio, uma imagem em PNG transparente, tá, gente? E aí é só vocês baixarem da mesma forma que vocês baixaram o KWGT e também o arquivo do relógio. É só vocês baixarem da mesma maneira. Bom, depois de conseguir a imagem PNG transparente, vocês irão precisar dos módulos da Samsung. E mais precisamente, a gente vai estar precisando do Lockstar e do Clockface. O Lockstar é um módulo geral da tela de bloqueio, como vocês já conhecem. E o Clockface é um módulo responsável por a gente poder criar novos estilos de relógios, tá, gente? Para usar também na tela de bloqueio ou na tela sempre ativa. Para baixar eles aqui no Goodlock é muito simples, é só vocês acessarem essa aba aqui de baixo, onde tem todos os módulos que não foram instalados, localizar o módulo desejado e clicar nessa setinha virada para baixo ao lado dele. O módulo vai ser baixado e logo em seguida ele vai ser direcionado aqui para cima, onde você já pode clicar e fazer uso do mesmo. E primeiramente a gente vai estar precisando do Clockface.
Como eu disse antes para vocês, ele é um módulo responsável por ter essa liberdade de criar novos estilos de relógio, né? Com a nossa criatividade, do nosso gosto. Mas no caso de hoje, a gente vai estar deixando essa margem do relógio totalmente transparente. E para isso é muito simples, basta clicar nesse símbolo de mais aqui em cima para estar adicionando. Vai abrir nessa tela de criação, com várias possibilidades de fontes para vocês estarem utilizando no relógio. Porém, a gente vai estar clicando aqui na lixeirinha para estar removendo esse elemento. Como podem perceber, deixar o arquivo assim sem nada não pode. Tanto é que o símbolo de download ali em cima, ó, da seta virada para baixo, está cinza. Não deixa a gente clicar. E é por isso mesmo que a gente vai estar clicando aqui nesse mais, imagem, e vamos estar adicionando aquela imagem PNG transparente que eu citei anteriormente para vocês. Ao clicar em imagem, vai abrir essa opção aqui com esse adesivo, e aí é só vocês clicarem nessa opção aqui de galeria. Adicionem a imagem PNG. E aqui você pode estar aumentando o tamanho ou deixando pequeno mesmo, não tem nenhuma importância, tá? E é isso. Depois de fazer isso, clica na setinha virada para baixo, que agora está azul ali em cima. E pronto, o relógio já foi salvo. Agora, enfim, a gente vai estar indo lá no Lockstar. Aqui, na tela de bloqueio Samsung juntamente com o Lockstar, vocês irão clicar em cima do relógio, vão vir na opção de estilo e vão arrastar todas essas opções de estilo até o final. Assim que vocês arrastarem todas as opções padrões do próprio Samsung, vai aparecer essas opções aqui, criadas através do módulo Clock Face, com esse símbolo embaixo. E aí, como podem perceber, a mais recente que a gente criou está aqui na frente e é só vocês darem um toque em cima. Automaticamente, como podem perceber, o relógio já ficou 100% transparente, né? Bem mais simples e mais certeiro. Se tiver com algum widget embaixo do relógio, vocês removem e diminuem essa margem aqui do relógio e coloquem em qualquer lugar que vocês quiserem da tela, tá, gente? Eu vou colocar aqui embaixo para não atrapalhar. Vocês podem colocar em qualquer lugar que quiserem. Depois, fazendo uso do Lockstar, vocês irão clicar nessa opção aqui embaixo. Depois, fazendo uso do Lockstar, vocês irão clicar nessa opção aqui embaixo, em azul, App Widgets, e vão estar adicionando um atalho do KWGT na tela. Em seguida, é só vocês estarem ajustando o tamanho que vocês desejam. Quanto maior, melhor. Depois de já ter configurado o atalho do widget que vocês adicionaram aqui na tela, é só pressionar aqui em cima em concluído e depois desligarem a tela de celular de vocês, onde vai aparecer esse mesmo pop-up na tela e aí é só vocês darem um toque que vai abrir direto com o KWGT. Depois de ter clicado em cima do pop-up que aparece na tela de bloqueio, que eu vou deixar um exemplo passando aí na tela para vocês, vai abrir direto com o KWGT. E aí aqui vocês escolhem a opção que vocês desejam. Nesse caso, a opção do relógio. Prontinho, agora você já pode estar ajustando a cor, deixando da maneira que você quiser. No meu caso, eu vou deixar no branco mesmo e vou salvar. Em seguida, vocês já podem estar acessando a tela de bloqueio de vocês para conferir o resultado final. Fazendo uso da opção dinâmico, o widget fica assim, bem bonitinho. Mas e aí, meus amores, me conta aqui embaixo o que vocês já acharam dessa opção maravilhosa. Olha esse que incrível, fica realmente muito parecido com o do iOS. E me conta também se vocês gostaram do vídeo de hoje, se vocês gostaram dessa nova possibilidade de utilizar esse relógio maravilhoso, que eu vou adorar saber. Inclusive, a minha tela de bloqueio tá maravilhosa, né, gente? Modéstia à parte, olha isso.
E ficou ainda melhor com esse relógio do iOS. Olha o meu reminder com adesivo ali embaixo, gente, simplesmente perfeito. E realmente tá bem parecido com o do iOS, gente, desde o desfoque no fundo, o relógio e até mesmo o widget. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like aqui embaixo, tá? Que é muito importante. Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!